Qual é o melhor site para analisar ações e fundos imobiliários no Brasil? Status Invest, Investidor 10, Fundamentos. Se você investe, com certeza já ouviu falar de algum desses. Eu uso há anos, inclusive já encontrei erros graves em alguns deles, vou te contar aqui no vídeo de hoje. E no final eu vou deixar a minha opinião de qual é o melhor deles para você que quer analisar as suas ações e seus fundos imobiliários. E aí, antes de começar o vídeo, me conta aqui embaixo, qual é a plataforma que você usa para analisar as suas ações, seus investimentos como um todo? Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP e sou analista de valores imobiliários CNPI. E se você me assiste aqui, você deve ser um investidor, deve estar aspirando para ser um. E é por isso que, sem dúvida nenhuma, você já caiu em algum desses sites aqui que a gente vai falar no dia de hoje. Todos eles servem para você analisar ativos, principalmente ações de empresas ou fundos imobiliários, que carregam um monte de múltiplos ali atrás de cada um daqueles códigos que você encontra na bolsa. O problema é que quando você chega ali naqueles sites, você encontra coisas como essa aqui, ó. Uma pancada de números e múltiplos diferentes que, para quem nunca estudou contabilidade, dificulta um pouco de você ter uma certa familiaridade com isso aqui. E para gravar, como esses sites são atrelados à base de dados gratuitas, muitos deles acabam pecando em um dado ou outro e é importante você estar ligado para saber se aquele dado que você está olhando está certo ou não. Claro que isso não acontece sempre, mas esse é o lado bom da gente ter várias ferramentas como as três que a gente vai citar aqui hoje. Por isso que eu fiz esse vídeo para te ajudar, vou te falar inclusive o que eu prefiro, mas vamos falar de forma geral sobre cada um deles, porque no mínimo você vai aprender alguma coisa aqui nesse vídeo. O primeiro site é o Fundamentos aqui, ó. Se você não conhece, pode até ser que aconteça, esse aqui é um dos sites mais antigos para quem gosta de fazer análise de ações da internet. Mas aqui ele fala um pouco sobre as principais funcionalidades do site e a principal função realmente é fornecer indicadores fundamentalistas e financeiros das empresas. Aqui você consegue colocar um ativo como um fundo imobiliário, por exemplo, e você vai ter acesso aos principais indicadores de forma bem consolidada aqui, ó. Dividend Yield, preço sobre valor patrimonial, que são os principais que a gente olha, resultados de receitas de vendas de ativos, de fluxo de caixa operacional aqui. Outra coisa legal que o site faz na parte de fundos imobiliários é que aqui em dados históricos você pode clicar em imóveis e ter acesso à lista de imóveis que estão dentro do fundo imobiliário. Nem sempre isso aqui é tão fácil de encontrar. Tem algumas informações que o Fundamentos dá, que é coisa tirada ali de dentro do baú da empresa, do fundo imobiliário, mas eles conseguem listar aqui. Eu ainda vou mostrar mais exemplos para vocês. Além disso, ele lista todos os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, mas isso os outros também fazem. As coisas que me incomodam no Fundamentos é que ele tem telas separadas para informações que são meio que conjuntas. Por exemplo, se você vem aqui em gráficos e coloca rendimentos, você vai ver a distribuição de dividendos ali por cota, desde 2017 ali no fundo imobiliário, e o Dividend Yield também, sendo que é só isso aqui nessa página. Se você quiser ver mais coisas, você tem que ir lá e clicar em demonstração de resultados, por exemplo. E aqui você vê informações de receita, de fluxo de caixa operacional, quando na verdade a maioria dos sites hoje já coloca tudo isso numa tela. Você vai descendo ali e vai tendo as informações visuais de cada um desses dados, desses múltiplos. Quando a gente vai olhar para empresas aqui no Fundamentos, a gente encontra algo parecido. As ações da Ambev, por exemplo, aqui você tem os indicadores que são mais voltados para a empresa, como o preço sobre lucro, o Dividend Yield está aqui, o ROI está aqui também e a valorização de cada ano. Isso aqui é uma coisa que é uma informação não é tão útil, mas eu acho legal. Já aqui na parte de empresas, na aba Dados Históricos, a gente tem algumas informações que não é tão fácil de encontrar assim na internet. Por exemplo, os principais acionistas de cada empresa. Se você clica aqui, você tem acesso muito rápido e vê que, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, que é um dos criadores da Ambev, na pessoa física só tem 0,64% da empresa, porque o resto está aqui dentro da holding, lá na Embev, com 46% de participação. E aqui tem toda a lista dos outros acionistas. Outra coisa legal é essa aba aqui de Insiders, que mostra uma informação que também é aberta ao público, mas não é tão fácil assim de você catar tudo compilado, que é um relatório contando se os próprios executivos da empresa estão comprando ou vendendo as ações da própria empresa em que trabalham. Isso muitas vezes dá um cheiro de dizer, putz, será que tem alguém comprando porque sabe alguma coisa lá dentro? Ou vendendo pela mesma razão? E aí você vê aqui, mês a mês, a quantidade de ações compradas ou vendidas. Por exemplo, agora em maio de 2023, a gente vê um valor de R$1,5 milhão de reais em vendas de quase 100 mil unidades da Ambev ali. Alguns executivos estão vendendo ali ações da empresa. Em abril foi o mesmo movimento, em março foi o mesmo movimento. Você pode aqui fazer o download do formulário para ter mais detalhes. Da mesma forma, o site mostra também quando a empresa faz recompra de ações. É um dado relevante aqui que às vezes a gente está fazendo análise e não é tão fácil de encontrar. Outra coisa legal do Fundamentos é que como ele tem uma base de dados mais antiga, tem muitas empresas que já não estão mais em negociação na bolsa
ou que são empresas antigas mesmo, com dados lá de antes de 2010, e ele é um dos poucos sites que tem dados sobre todas essas empresas. Eu já cheguei a testar empresas aqui que não estavam mais sendo negociadas em bolsa e só encontrei no Fundamentos. Quer ver um exemplo aqui? As ações da Oi, os dados mais corretos que eu encontrei estão aqui dentro do Fundamentos. Se a gente for ver os dados de EBIT, por exemplo, vindo lá desde 2008, a geração de caixa da Oi aqui começou a cair desde 2014 para frente e começou a dar somente prejuízo operacional desde 2019 para frente. Visto o primeiro site Fundamentos, vamos olhar o segundo aqui, que é o Status Invest. Quando você entra, você já vê essa tela aqui que tem uma coisa muito legal que traz os principais indicadores econômicos importantes para quem investe. Por exemplo, se você clica no CDI aqui, o índice da renda fixa daqui da gente, a taxa de juros, a gente consegue ver o CDI acumulado ou por mês ou por ano aqui. Essa é mais uma informação que não é tão trivial assim de você encontrar na internet. E ele dá isso aqui de forma gráfica. É só colocar o mouse que você vê quanto é que foi o CDI lá em 2014, por exemplo. Olhando para a parte de ações, a gente também vê aqui um compilado das informações mais relevantes. Uma coisa que me incomoda, eles não colocam a cotação gráfica de mais de 5 anos para trás, quando na verdade a gente queria ver o histórico inteiro da empresa. Aqui estão os principais indicadores fundamentalistas, separados aqui por indicadores de preço, que eles chamam de valuation, de endividamento e de eficiência. Uma coisa muito legal que só o Status Invest está usando é esse mapa de calor de proventos aqui, ó. Ele mostra no passado quais foram os meses que a empresa pagou dividendos. Então a gente vê que dezembro, por exemplo, desde 2015 ali a empresa não falhou nenhuma vez em pagar dividendos naquele mês. Ou seja, para quem é acionista da Ambev, já dá para esperar um pouco ali uma distribuição em dezembro. Aqui ela mostra a distribuição de dividendos, beleza, de forma gráfica e unificada numa página só, muito mais amigável do que o Fundamentos. Gráfico de payout, que é uma informação que não é tão antiga, eles começaram a colocar de uns 2 anos para cá. A mesma coisa acontece para fundos imobiliários. Ela cita aqui os principais indicadores, mostra os dividendos distribuídos e aqui é basicamente isso. Se falando dos acessos VIPs aqui do Status Invest, eles têm o que eles chamam de módulo Forecast aqui, que nada mais é do que uma tentativa de compilar as previsões de futuro de vários analistas diferentes do mercado, e o que ele faz é chegar num preço-alvo médio da empresa, segundo a análise de vários analistas do mercado. O que para mim não faz sentido nenhum, sabendo que cada analista tem a sua estratégia diferente de investimentos e cada um leva em conta uma premissa diferente. Não é tão simples você compilar todas as estratégias e querer chegar em uma só. Além disso, a maioria dessas análises aqui é muito baseada em previsão do que é que eles acham que vai acontecer com a empresa e, no meu ponto de vista, investir assim não é eficiente. Então esse módulo de forecast aqui para mim não faz sentido. Por último, aqui no Status Invest, uma coisa muito legal é que eles mostram todos os ETFs que você quiser conhecer. Então aqui o Divo 11, por exemplo, que tem como índice de referência o IDIV, que é o índice de dividendos aqui do Brasil. O site Status Invest já mostra isso aqui, você pode clicar no próprio IDIV e você vai conseguir enxergar tanto a cotação do índice quanto a composição de ativos aqui dentro do índice IDIV. Isso aqui é muito legal. Quanto maior o bloco aqui quadrado, maior a participação da empresa dentro do índice. Então, por exemplo, GGBR aqui hoje ocupa a maior posição dentro do IDIV. Uma coisa muito legal que o Status Invest está tentando implementar é essa aba aqui de próximos IPOs. Eles deixam listados aqui todas as empresas que já protocolaram o IPO, mas ainda não colocaram para frente. Inclusive está aqui até a Tokstok, que muito provavelmente não vai fazer IPO, porque está com dificuldade financeira. Uma das maiores dificuldades da análise de ações é você conseguir encontrar a cotação gráfica considerando o reinvestimento dos dividendos distribuídos pela empresa no período de tempo que você quer. Então, por exemplo, esse gráfico aqui da Ambev, ele não considera o pagamento de dividendos da empresa. E aí, de um tempo para cá, o Status Invest colocou essa ferramenta aqui de comparativo de rentabilidade. Quando você tem acesso a isso aqui, você consegue tanto incluir os dividendos no gráfico, quanto excluir. E aqui você consegue ver até uma janela de 10 anos o que aconteceu com as cotações da empresa. Só que aqui entra um ponto de erros que eu já encontrei no Status Invest, de várias empresas onde ele dava uma rentabilidade considerando os dividendos que não condizia com a realidade. Eu acabei conferindo esses dados com a nossa base de dados paga aqui do time do Clube do Valor, e o que a gente viu, na verdade, era que a rentabilidade mostrada pelo site não estava correta. E foi por isso que eu comecei a usar muito mais a terceira plataforma que a gente fala aqui no vídeo de hoje, que é o Investidor 10. Aqui sim, a gente consegue ver o histórico de no máximo 10 anos de cada uma das empresas, e esse gráfico eu já conferi várias informações, confere com a rentabilidade já considerando o reinvestimento dos dividendos, como o site fala aqui embaixo. Inclusive, no site Investidor 10, você consegue compilar a tua carteira de investimentos com cada um dos ativos para saber a variação, quanto é que rentabilizou, saber quanto peso você tem de cada ativo na tua carteira, bastando clicar nesse botão aqui. Agora, se tu tá assistindo esse vídeo aqui, eu preciso te dizer que saber somente quanto a tua carteira tá rendendo para cima e para baixo, ficar olhando ali o teu aplicativo que você usa
todos os meses para saber qual foi o resultado da tua carteira, isso não faz de você um investidor eficiente no caminho para você viver de renda. Se você é o tipo de cara que fica se perguntando, onde é que eu vou aportar esse mês? Qual será a ação que está dando mais oportunidade esse mês porque eu quero comprar ela? Ou a renda fixa com a melhor taxa porque é nela que eu vou aportar? Muito provavelmente esse pensamento mostra uma falta de estratégia de carteira de investimentos. E é justamente esse trabalho que a gente faz profissionalmente aqui no time do Clube do Valor, onde a gente disponibiliza um especialista de investimentos para ficar acompanhando individualmente cada um dos nossos clientes, que já são mais de 1.000, somando um total de mais de R$1 bilhão sob o nosso aconselhamento. Basicamente, a gente busca entender o seu perfil de investidor, o seu momento atual de vida financeira, quanto você já tem de patrimônio, quanto você consegue aportar, em quanto tempo você quer viver de renda, e baseado em todas as tuas informações familiares e completamente pessoais, a gente chega num desenho de carteira de investimentos ótima para você. Por exemplo, tem pessoas que usam o modelo equilibrado de carteira aqui para investir, que tem 65% em renda fixa e 35% em renda variável, ou seja, isso aqui para investidores um pouco mais conservadores. Já existem modelos que são muito mais arrojados, focados 100% em renda variável, como esse aqui que divide em 3/3 de ações Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. E dentro de cada uma dessas classes de investimento existem as nossas estratégias de ações de dividendos, de fundos imobiliários, de ações baratas. Tudo isso com a ajuda de um especialista de investimentos ao lado de cada um dos nossos clientes. Inclusive, se você quiser ter uma análise gratuita da sua carteira de investimentos com um dos nossos especialistas, a gente está dando um presente para quem está assistindo esse vídeo. Se você tem mais de R$300 mil, eu vou te disponibilizar um formulário aqui para você preencher algumas informações iniciais, enviar aqui para o time do Clube do Valor e a gente vai entrar em contato junto com um especialista de investimento para falar diretamente com você. Essa análise é totalmente gratuita e já vai agregar na tua vida como investidor. Dito isso, a gente volta aqui para o site Investidor 10 para terminar de ver os recursos que ele tem aqui dentro. Também joga aqui para a gente todos os indicadores fundamentalistas. Uma coisa muito legal também, que ele dá o histórico dos indicadores em tabela. A gente consegue ver qual era o preço-lucro da Ambev lá em 2018, por exemplo. Mostra de forma gráfica também a distribuição de dividendos e o dividend yield médio de 5 anos. Ninguém faz isso aqui. Só o Investidor 10. Outra coisa legal, ele coloca de forma gráfica para você comparar a cotação da empresa, já considerando o reinvestimento dos dividendos, com vários outros índices do mercado para você ver se a Ambev, por exemplo, bate o Ibovespa nos últimos anos. E a gente vê que não, na verdade a Ambev ficou bem abaixo do índice Ibovespa. E o melhor gráfico para mim do Investidor 10 é o gráfico lucro versus cotação, onde a gente vê se o lucro líquido da empresa segue subindo enquanto a cotação segue lá embaixo. Um dos pouquíssimos indicadores que mostram que a ação pode estar barata. Por último, uma coisa muito legal que o Investidor 10 criou é os rankings de ações. Por exemplo, ele cria os rankings de ações mais baratas segundo a estratégia do Graham. E aí, quando você clica naquela seção ali, você chega numa lista de empresas que você só consegue ver 5 aqui. Para descer, precisaria assinar o Pro aqui. E aqui embaixo, uma breve explicação de como funciona a fórmula de Graham, que eles provavelmente tiraram daquele livro ali, O Investidor Inteligente. Bom, tem gente que acha que essa estratégia faz sentido, eu nunca vi dar muito resultado, mas está aqui como um ranking para os clientes. E aqui eles colocam vários rankings de vários indicadores diferentes, por exemplo, maiores ROIs, maiores receitas e maiores lucros da bolsa. E é justamente pelas informações de reinvestimento de dividendos, gráfico de lucro versus cotação e confiança nos dados que eu prefiro o Investidor 10 atualmente. Só que como ao longo do vídeo eu fui te mostrando, tem vários dados e várias informações que cada uma das plataformas tem de forma única. E é por isso que no final das contas você vai se familiarizar com um deles a mais, mas para buscar dados mesmo de forma confiante, você vai acabar usando os 3. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Lembra que o formulário para análise de carteira gratuita junto com o time do Clube do Valor vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.